Glória a Deus. Podemos sentar, não é? Vamos abrir em Gênesis 4, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gênesis 4, 3. Eu quero que você entenda que a área financeira também é espiritual. Nós servimos a um Deus, que é um Deus em espírito. E convém que aqueles que o busquem em espírito. Então, mas como é que nós fazemos isso? Começa por algumas coisas que temos que fazer. A primeira delas, sinceridade. Sinceridade. Ah, Deus não gosta quando pessoas não são sinceras. Deus não gosta quando pessoas não dizem a verdade. E você tem que perceber isso, tem que entender isso, reconhecer isso, se arrepender disso, para que Deus possa cada vez mais e mais se manifestar assim. Veja o que é que aconteceu neste caso. Por isso é que eu digo em tudo, quer finanças, quer em todas as áreas, tudo é espiritual. E você tem que entender isso. Está aqui em Gênesis 4:3 diz: E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Eu trouxe uma coisa ao Senhor, uma coisa qualquer ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Algumas das vezes fazemos as coisas que não são certas. E depois, como no caso de Caim, ainda culpamos os outros. Culpamos os outros das situações em que estamos a passar, do que é que estamos, o que é que nos está a acontecer. A culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. E depois, como é que Deus fica connosco? Diz que aqui o Senhor atentou para a oferta para Abel e a sua oferta. O que é que Abel fez de diferente de Caim? Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas. Trouxe o melhor que ele tinha. Muitas das vezes não tem a ver com o tamanho da oferta que damos. Deus reparou numa oferta que era só 2 moedas de uma viúva. Ele deu só 2 moedas. No entanto, Jesus disse que ela deu mais que todos os outros. Deu tudo o que tinha. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com que coração você está a dar. É sincero o que está a fazer? Se é sincero, Deus vai ver. Nós temos que ver que muitas das vezes Deus olha para nós e ver o que é que nós fazemos, se há cuidado conosco quando se dá a oferta para Deus. Você separou com cuidado aquilo para Deus. Se está a dar conforme está a dar. Alguns dão só por dar. Não, eu tenho que dar ou devo dar e então vou fazer. Você está a dar do seu tempo para Deus. Você está a dar o seu dízimo do seu tempo para Deus. Você está a buscar a Deus. Vamos tirar as finanças, faz favor. Ainda com alegria, como o Obrigada, sol Pai, em nome de brilhará, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará,
e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, Senhor. Que seja arrancado do nosso coração toda a mágoa, toda a tristeza, toda a amargura, em nome de Jesus. E, Senhor, recebe das nossas mãos a nossa oferta. Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Joel 2:28. Joel 2:28. Onde é que está Joel? Está exatamente na Bíblia. É nos últimos livros do Velho Testamento. Últimos livros do Velho Testamento. Joel 2:28. O título da mensagem é Do meu Espírito. Muitas vezes nós tentamos fazer coisas nesta terra perante a nossa carne. O que é que eu quero dizer com isto? Por causa dos hábitos que temos e das circunstâncias conforme vão chegando até nós tomamos decisões. E essas decisões às vezes são motivadas pelo nosso conhecimento que temos, pelo nosso conhecimento limitado que temos e também pela nossa experiência. Às vezes nos magoam e nós retaliamos porque é isso que pensamos que devemos fazer, mas não é isso que Deus diz. Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Então, Deus sabe mais que qualquer um de nós. Às vezes queremos decisões em relação a isto, ir para aquilo, tomar esta melhor decisão em relação a este assunto, aquele assunto. E não buscamos a direção divina. Tomamos decisões por nós próprios. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, não corre bem. Então, eu quero-vos mostrar, Deus já preparou tudo isso para nos ajudar. Mas nós temos que buscar para podermos ter. O que é que eu quero dizer com isto? Perto de 450 anos antes, mais ou menos, 430, 450 anos antes de Jesus vir à Terra e de Espírito Santo ser derramado sobre toda a gente, houve uma profecia que foi feita por o profeta Joel. E veja o que é que está aqui escrito. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Eu quero-vos mostrar que Deus preparou tudo para nós. Eu vou-vos mostrar alguns versículos para você entender que Deus preparou o nosso caminho. Preparou o nosso caminho para que nós na terra não estejamos órfãos, não tenhamos a direção divina. Eu quero-vos fazer lembrar que antes a direção divina, antes de Jesus vir à terra, a direção divina era só dado a algumas pessoas.
Eram dados a reis, profetas, e a direção divina vinha por eles. E eles davam direção ao povo. Atualmente não é assim. Cada pessoa que aceitou Jesus no coração, que quer a direção de Deus, recebe essa direção, porque Deus lhe mostra o que deve fazer. Eu quero-vos mostrar como aconteceu. E vamos abrir em... deixemos aqui só abrir. Eu quero-vos mostrar que também aconteceu com Jesus a mesma coisa. Vamos a Mateus 3, Mateus 3,16. Jesus nasceu, Deus anunciou na terra que Jesus tinha nascido, algumas pessoas deram por isso. E aqueles mais sensíveis deram por isso na altura. Jesus viveu até por volta dos 30 anos de idade. Foi crescendo, foi ouvindo a palavra de Deus, foi conhecendo. E a palavra que ele já próprio conhecia. E aos 30 anos de idade foi ter com o seu primo, João Batista. E veja, ele não queria batizar Jesus. Mas ele pediu, Jesus disse, deixa para que assim se cumpra as Escrituras, o que está escrito. E veja em Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Quem eu amo, a quem eu gosto. É de entender que Jesus até esta altura não fez quase milagres nenhuns. E a partir desta altura desceu o Espírito sobre ele. Os milagres que ele operava não pararam de operar. Ele pregava com grande ousadia a palavra de Deus e também operava milagres e curava pessoas. Libertava pessoas. Isto só pôde acontecer porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Para Deus nos mostrar a nós que mesmo o seu Filho tinha que ter a direção do Espírito para poder operar. Então, se Jesus precisou, também nós precisamos desta direção para as nossas vidas. Para quê? Para que por essa direção nós façamos a vontade de Deus para cada um de nós. E não só para isso. Para que Deus nos possa livrar de algumas coisas. À medida que eu buscava versículos que Deus me estava a colocar no meu coração para esta reunião, Deus me falava e dizia, fala da tua experiência. Eu posso lhe dizer que Deus me livrou de algumas circunstâncias menos boas, me tem dado de direção, mas eu quero que você entenda, eu tive que buscar essa direção. A própria palavra de Deus, e nós vamos ler mais à frente, a própria palavra de Deus diz, Deus dá o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu lembro-me de estar no meio de uma reunião e nessa reunião estava toda a gente a orar em línguas, que é uma das manifestações do Espírito Santo, e estava toda a gente a orar em línguas e eu não estava. Eu dizia, Senhor, eu também gostava. E imediatamente eu comecei a orar em línguas e a ter direção do Espírito Santo. Eu sei que para alguns isto é confuso, não é confuso, não acreditam. Mas ouçam,
Jesus precisou da direção do Espírito Santo. Porque se você depois, no versículo, se você for a Mateus 4:1, vamos lá a Mateus 4:1. Mateus 4:1. Você vai ver algo que aconteceu com Jesus. Em Mateus 4:1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. E você diz: então, mas não é a vontade de Deus nos livrar das circunstâncias? Por que é que ele tinha que ser tentado? Jesus tinha que ser tentado para ele perceber o que é que nos acontece connosco. Ouça, magoa-nos e nós somos tentados a barafustar, a gritar, a retaliar, a vingar-nos. No entanto, não é isso que Deus quer. Eu quero que você entenda, Deus sabe o que está a fazer nas nossas vidas. Embora você diz, mas como é que pode ser? Então, mas em tudo o que está a acontecer, ouça, alguma coisa está a acontecer menos boa. Busca o Senhor e busque saber o que é que você fez que originou isso. Tomadas decisões da nossa parte sozinhos vão originar problema. Você não tem que buscar outra pessoa. Não tem que ser o pastor. Não, você pode até pedir conselho. Mas o pastor ou outra pessoa só vai confirmar aquilo que você já sabe no seu interior. Quer dizer que você está a buscar a Deus e Deus lhe mostrou. E você, quando fala com alguém, alguém confirma aquilo que você já sabe. Porque você está a buscar a direção de Deus. Há decisões que você pode estar a querer tomar ou tomou, ou não está a fazer, que está a sair fora da vontade de Deus. E você tem que perceber isso. Porque senão você vai trazer problemas para a sua vida. E problemas, então Deus vai criar problemas? Não. Deus vai parar com o que está a fazer na sua vida. E se Deus... Eu gosto muito desta ilustração, que quando você anda à chuva, Deus é o seu chapéu de chuva. Mas se Deus quer ir para mostrar-vos que deve seguir pelo lado esquerdo e o chapéu de chuva segue pelo lado esquerdo, e você decide, não, eu vou para o lado direito. A decisão foi sua e Deus nada faz sobre isso. Mas você saiu debaixo da proteção de Deus. E Deus nada pode fazer. Foi a sua decisão que fez com que isso acontecesse. Então, o nós buscarmos a direção do Espírito só vai trazer benefício para nós. Eu lembro-me de estar em alguns sítios e às vezes estar a orar e eu sentir algumas coisas. Sentir algo que não estava certo. E depois, quando eu acabei de falar e falei o que eu estava a sentir, parecia que tinha largado uma bomba, rebentou uma discussão. E eu não sabia de nada. Realmente o espírito de discussão já lá estava. Deus nos quer mostrar. Eu aprendi pelo Espírito de Deus a ficar mais vezes calado do que falar. Porque quando estou calado, Deus me mostra mais coisas do que quando eu estou a falar. Então, quero dizer que isso com todas as pessoas devem ficar caladas? Não, não é isso. Eu quero que você entenda. Você precisa de direção do Espírito. Você precisa de Deus na sua vida mais ainda. Não quer dizer que você não tenha Deus. Claro que tem. Mas você precisa da sua direção. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Quer dizer que a partir de agora o Espírito Santo estava a conduzir Jesus. Ora, nós vamos precisar dessa direção
para as nossas vidas. Jesus agarra e diz, e vamos abrir em Lucas 4:18. Lucas 4:18, eu quero vos mostrar o que o Espírito Santo fazia na vida de Jesus. E se ele foi tão importante na vida de Jesus, é muito importante na nossa vida. Muitas pessoas dizem, não, eu quando aceitei Jesus no meu coração, houve um novo nascimento em mim. Glória a Deus, que é completamente verdade. Mas você recebeu uma porção do Espírito de Deus, não foi completamente cheio da presença de Deus. E o que Deus quer para a sua vida é que você seja cheio, porque então as suas decisões vão mudar completamente. Deus começa a operar na sua vida, a mudá-lo de dentro para fora. Veja o que está aqui escrito. O que é que aconteceu? Foi-lhe dado o profeta Isaías para Jesus ler. Ele se levantou e leu e diz: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero-vos, vocês reparem bem o que está escrito no versículo 18, Lucas 4:18. O Espírito Santo é sobre mim. Todos os milagres que Jesus fez, tudo o que operou, tudo o que falou, foi com a direção do Espírito Santo. Nós precisamos desta direção do Espírito Santo. E Jesus sabia disso. E virou-se e disse para nós algo muito importante. Vamos abrir em João 14:16. João 14:16. Eu poderia estar a falar aqui e só vos mostrar porque é que nós devemos ter o Espírito Santo, mas eu quero que você ouça a palavra de Deus, para que fique registado dentro de si a vontade divina para as nossas vidas. Por isso, eu vos estou a ler versículos bíblicos, muitos versículos bíblicos, para você perceber a vontade de Deus, entender dentro do seu coração que é da vontade de Deus para nós. Já vimos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, Jesus começou a operar e a fazer milagres pela direção do Espírito Santo. Agora veja o que é que Jesus diz. João 14:16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Garantidamente Jesus está a dizer, vocês precisam ser cheios da direção do Espírito Santo. Um pouco mais abaixo, no versículo 26, versículo 26, diz, João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Agora vejam aqui. Versículo 27. Deixo-vos a paz. Em minha paz vos dou. Não vos dou como dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz. Quando você está em paz, você já tem a presença de Deus. Ah, mas eu não consigo ter paz. Então busca essa paz. Ah, mas eu não consigo isto, aquilo, aquilo outro. Você tem que ter essa paz. Você tem que buscar essa paz.
E como é que a busca? Pedindo a Deus. Pois há coisas que nós não conseguimos controlar. Eu lembro-me principalmente ao princípio, eu ser cristão, eu lembro-me principalmente, eu não conseguia parar a minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar. Era nisto, naquilo, na outra coisa, naquilo que eu tinha vindo, naquilo que eu tinha para fazer. E eu disse, mas como é que é possível? Eu estou na igreja e não consigo parar a minha mente. Até que eu comecei a buscar a Deus e a orar. Pai, eu levo cativos todos os meus pensamentos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. Eu tantas vezes disse isso, mas chegou uma altura, parou por completo. Pá, eu não tinha influências externas, não havia influências externas na minha mente, eu só tinha paz. Glória a Deus. A partir daí, foi tudo mais fácil. Não quer dizer que não havia ainda decisões minhas, e algumas delas, não todas, erradas. Mas à medida que eu ia buscar, ouça, eu estou de tal maneira habituado, quando Deus me diz para não fazer, eu não faço. Quando Deus diz para eu não ir, eu não vou. Nem ponho em causa, nem pergunto porquê. Porque eu já sei que o melhor é o que Deus me está a mostrar. E você diz, então, mas cada um de nós precisa dessa direção. Eu sei disso. Por isso eu vos estou a mostrar os benefícios de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. É porque você tem que perceber isso para desejar, para que Deus lhe possa dar. E agora vos quero mostrar, vamos a Atos 2.1. Atos 2.1. Esta foi a vontade de Jesus e a vontade expressa por Deus para nós, para que recebamos o Espírito Santo. Mas Jesus virou-se e disse assim, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Receber o Espírito Santo nas nossas vidas é receber o poder de Deus. Então o que é que aconteceu? Os discípulos todos se reuniram, perto de 120, se reuniram num sítio e estavam todos a orar, esperando a manifestação de Deus. E essa manifestação ocorreu. Veja o que está aqui escrito. Atos 2.1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é uma festa dos judeus, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento de um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles falavam em línguas que eles não conheciam, porque o Espírito Santo estava-lhes a conceder uma fala de qual eles não conheciam. Inclusive, se você continuar a ler a descrição bíblica, você vai ver que eles começaram a falar línguas de outros povos, declarando aos povos que lá estavam, porque no dia de Pentecostes estavam várias pessoas. Se calhar vamos ler para você entender. Veja o que é que está aqui. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E logo pasmavam e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Pois como ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medas e mitas, e que habitavam na Mesopotâmia, na Judeia, Caçadópia, Ponto e Ásia, Frígida, Pelífia, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos,
penses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar grandezas de Deus. O que o Espírito Santo fez? Tocou naqueles homens para que, quando foram cheios do Espírito Santo, começassem a falar línguas que não entendem. E eles começaram a falar, só que o Espírito Santo, ao conceder as línguas, deu línguas que outras pessoas estavam a conseguir perceber o que eles estavam a falar. Ao fazer isto, o Espírito Santo abriu a porta para que mais pessoas aceitassem Jesus no coração. Neste dia, por causa de tudo isto que aconteceu, uma manifestação espiritual de Deus, 3.000 almas. 3.000, se você continuar a ler, vai ver. 3.000 almas aceitaram Jesus no seu coração. O Espírito Santo é o nosso guia seguro. Você diz, então, mas como é que isso é possível? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, começa um processo na sua vida. Agora, ao você ter conhecimento, o Espírito Santo, você pode o receber na sua vida e deve, porque é um presente de Deus. O que é que acontece? Deus o enche completamente. Ao ser cheio, você começa a falar noutras línguas que você não entende. Eu às vezes oro em línguas e eu não sei o que eu estou a orar. Eu posso começar o que é que eu acabei de falar? Não sei o que é que falei. Mas segundo Deus, o que nos diz é que esta é a oração segura, é uma oração perfeita, porque Deus coloca em nós as palavras que nós devemos falar. Não entendemos nós o que estamos a falar. Ouça, eu lembro-me, há pessoas que Deus dá dons a cada pessoa conforme o desejo do Espírito Santo. E há pessoas que têm o dom de conseguir traduzir essas línguas. Outros têm os dons de falar essas línguas. Outros têm os dons de orar para as pessoas e as pessoas ficarem curadas. Outros têm os dons... Existem vários tipos de dons que Deus dá a cada um segundo a sua necessidade, segundo o que é preciso para cada pessoa. Quando você ora, é muito bom você não saber o que está a orar. Eu vou-te explicar porquê. Se calhar você agarrava e vai dizer, está a orar em línguas e está a dizer, obrigado, Pai, que não me vai acontecer nada de mal, não vai acontecer isto, aquilo que estava preparado contra mim não vai acontecer em nome de Jesus, e você poderia ficar aflito, então, mas tudo isto estava para vir à minha vida. Você não imagina quantas coisas é que Deus impede que chegue à sua vida. Quanto Deus o ama e o protege. À medida que você tem uma caminhada com Deus, Deus preparou um caminho para si, para andar com Deus. E esse Espírito Santo o quer ajudar a completar o plano de Deus na sua vida. Ao fazer isso, o Espírito Santo contribui conosco, nos mostrando. Eu lembro-me uma vez, eu vou-vos contar algumas coisas que aconteceram comigo. Eu estava em casa dos meus pais, estava a fardar, e eu meti o cinturão e agarrei na pistola que eu tinha, a minha pistola pessoal, agarrei nela e meti no coldre. E quando fui meter no coldre, a arma não entrou no coldre e caiu no chão. Eu olhei para a arma e a arma caiu apontada para mim. Até aqui nada de mais, porque ela caiu no chão, mas estava apontada para mim. Umas semanas antes,
eu estava a orar em línguas e eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu, na altura, pouco conhecia da direção espiritual e tudo o que o Espírito Santo pode fazer por nós. Então o que é que eu fiz? Eu estava a orar, queria parar e não estava a conseguir parar, e então continuei, deixei ficar. E quando acabei de orar em línguas, quando senti calma e orei, e eu perguntei a Deus, porquê que eu orei isso? E eu senti, tu vais saber. Naquele dia, quando a arma caiu apontada para mim, quando me baixei para ir agarrar a arma, Deus me disse, por isto tu oraste. Quando ele disse aquilo, eu fiquei meio assustado. Agarrei na arma, abri a arma e a munição, a bala, por assim dizer, estava picada. O que é que eu quero dizer com isto? É que a arma devia ter disparado e não disparou. E ela estava apontada para mim. Se você agarrar numa munição que tenha sido disparada, todas elas têm uma espécie de uma bolinha lá, cravada, que é isso que faz disparar, que sai à bala, por assim dizer. Alguns vão dizer que eu estou... porque chama-se munição e não bala, não é? Balas chamam a tudo, o invólucro e a munição. E quando é picado, a parte da frente da munição sai fora. E é isso que sai e vai projetar e vai bater no alvo. Essa bala, por assim dizer, estava picada. A arma devia ter disparado e não disparou. E Deus disse-me, por isto tu tiveste a orar em língua. Outras das vezes eu vinha do trabalho para casa e vinha orar em língua. O que é que eu estava a falar? Mais uma vez digo, não sei o que é que eu estava a falar. E quando cheguei perto de casa, eu ia para sair do carro e eu não conseguia parar de orar em línguas. Então continuei a orar, até ficar calmo. E depois o Espírito Santo disse assim, eu manifesto em cada um como quero. Tudo isto porque eu tinha visto um vídeo em que havia manifestações do Espírito Santo completamente diferentes daquilo que eu tinha visto alguma vez. E me estava a fazer confusão. O Espírito Santo estava-me a mostrar que ele se manifesta a cada um conforme quer. Tudo o que eu vos estou a falar são de manifestações sobrenaturais. Mas o nosso Deus é sobrenatural. E Ele quer que tudo isso venha a fazer parte das nossas vidas. Em que você precisa de algo e ora em espírito, sobre isto, sobre aquilo. E as coisas acontecem. Eu lembro-me, por exemplo, de estar, na altura, servia a Deus numa igreja, e eu servia, e enquanto estava a servir, enquanto estávamos a adorar, eu não parava de orar em línguas. Eu estava a orar em línguas não só pela reunião, eu estava a orar em línguas por tudo. Eu saía, quando acabava, e nós íamos sentar para ouvir a palavra, eu estava completamente cheio, por causa de estar tanto tempo a orar em línguas. O orar em línguas só nos traz benefícios para nós. Veja o que está aqui escrito. Desculpem lá, antes de eu vos mostrar os benefícios, deixe-vos mostrar outra coisa que é importante. Nós vimos o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e agora vamos a Atos 10, 44. Algumas pessoas pensam, Atos 10, 44, algumas pessoas pensam de que esta manifestação que aconteceu
nos discípulos que andaram com Jesus e alguns que se mantiveram fiéis, alguns pensam que foi para aquela época, foi só para 2000 anos atrás, quando isso aconteceu. Mas não foi só para 2000 anos atrás. Nós, por exemplo, temos o exemplo de que aconteceu na Rua Azusa, na rua onde havia uma igreja em que começaram a orar em línguas e a manifestação foi tão grande que se espalhou por todos os Estados Unidos. O mesmo tem acontecido em todo o sítio onde as pessoas começam a adorar e a orar em espírito. O que é que acontece? Manifestações de Deus começam a acontecer. A presença de Deus chega. Pedro teve um sonho, uma visão. E nessa visão, o apóstolo Pedro teve uma visão. E nessa visão, ele via animais de toda a espécie. E Deus lhe dizia, mata e come. Você pode ler, isso tem em Atos 10. Mata e come. E ele diz, não vou comer coisa imunda e comum. E Deus lhe respondeu que eu santifiquei tudo. E ele não percebeu e viu esta visão várias vezes. E de repente bateram-lhe à porta 2 homens. E o Espírito Santo já lhe tinha dito, vão bater cá à porta 2 homens para te levar a um certo sítio. Vai com eles. E então bateram à porta e esses homens procuravam. E então ele foi com eles. Porque o Espírito Santo lhe mostrou que devia ir. Quando lá chegou, viu um grupo de pessoas reunidas. E nesse grupo de pessoas ficaram muito contentes de o ver. E ele perguntou, mas porquê é que vocês estão aqui todos reunidos? E ele, o homem, virou-se e disse, eu buscava a Deus. E um anjo me apareceu e disse, manda chamar a Pedro, que ele te dará as boas novas que tu precisas de ouvir. Então eu reuni toda a gente e estamos aqui para te ouvir. E Pedro começou a falar sobre Jesus a eles. E veja o que é que aconteceu. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão eram judeus, eles estavam a falar a pessoas que não eram judias, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele de nascimento que não é judeu. Somos todos nós que não somos judeus. Porque conviam falar línguas e magnificar a Deus. E agora vejam o que é que Pedro diz. Respondendo, então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, recusar serem batizados, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e então mandou que fossem batizados em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. O Espírito Santo se derramou sobre pessoas que não eram discípulos de Jesus, mas que queriam Deus nas suas vidas, que buscavam ávidos, sedentos de Deus. E o Espírito Santo se derramou. E eles começaram. A manifestação que você é cheio do Espírito de Deus é você começar a orar em línguas. Eu sei que para algumas pessoas é muito estranho tudo isso. Ouça, mas você está com Deus que faz coisas maravilhosas. Coisas completamente fora do normal. Coisas que normalmente as coisas deveriam de ser assim, 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 e acontecem não é assim. Você entende? O seu Deus é um Deus de maravilhas constantes. Um homem estava a trabalhar
numa fábrica. Chegaram ao pé dele e propuseram-lhe: olha, você vai trabalhar, vou-lhe dar um aumento e você vai trabalhar como para o armazém. Mas o dono virou-se: mas você tem que fazer isto. Há coisas que vão entrar no armazém que você não vai declarar. E ele ficou a olhar para ele e começou a ficar muito triste. Foi-se embora para casa e contou à mulher: olha, querem-me propor um aumento de ordenado e que eu vá trabalhar como para o armazém. E a mulher ficou toda contente: aí, glória a Deus, glória a Deus. Mas ele disse: mas querem que eu faça falcatruas, querem que eu faça, diga coisas que não são certas, faça coisas que não são certas, dê entrada de menos material. E a mulher ficou triste com ele. Ele foi para o trabalho, e então chamaram-no, e ele virou-se lá e disse assim: olha, desculpe, mas eu não posso aceitar o trabalho. O meu Deus não me permite que eu faça coisas erradas e faça o que eu não devo fazer. O patrão e outros que estavam com ele olharam uns para os outros e chegaram-se ao pé dele, bateram-lhe nas costas e disse: ainda bem que enxámos um homem que é íntegro para poder fazer este trabalho. Ele telefona para a mulher e diz: mulher, e ele diz: já sei, perdeste o emprego, já sei, por causa de não poderes, por causa de seres íntegro com Deus, perdeste o trabalho, já sei, mas nós já vamos arranjar isso. E ele disse: mulher, ouve. Eles fizeram um teste, eles queriam saber o que é que eu ia responder. E como eu respondi certo, o trabalho é meu. Deus opera-se de maneiras que você não imagina. Deus é um Deus maravilhoso. Você tem que entender uma coisa: à medida que você anda com Deus, mais e mais coisas vão acontecer. Mais e mais coisas você vai ser testado. Isto é verdade. Isto é verdade. Eu lembro-me de Deus que permitiu coisas chegar à minha vida para ver se o que é que eu fazia. Se fazia o que era certo perante Deus ou errado. E eu, prejudicando-me a mim próprio, pensando eu que me ia prejudicar, eu fiz o que era certo. E Deus se agradou disso e eu não fui prejudicado. Eu quero que você entenda: o seu caminhar com Deus é um caminhar constante. É um caminhar em que Deus permite que algumas coisas cheguem à nossa vida para ver a nossa reação. Para ver se mentimos ou não. Para ver se... Mas não é... Ouça bem. Ouça muito bem isto. Algumas pessoas dizem: não, claro, eu não vou mentir dentro da igreja, eu não vou mentir ao irmão, eu não vou mentir ao pastor. Não é isso. É que você mente a qualquer pessoa. E você diz: mas eu tenho que o fazer. Pois é isso que Deus quer que você mude. Você não tenha que fazer, mesmo que seja prejudicado. Porque você está a dizer: é mais importante a vontade de Deus na minha vida do que eu ser prejudicado. Está a entender? Todos nós, ouça, se eu disser aqui, quem é que quer as bênçãos? As mãos levantadas, os pés levantados, tudo. Toda a gente quer as bênçãos. Mas estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Então, mas Deus diz que nos abençoa. E glória a Deus que nos abençoa. Mas para isso tem que tirar de nós algumas coisas que estão erradas. Algumas coisas que nós estamos a fazer que são erradas. Que são completamente fora da vontade divina. Entende?
O Espírito Santo vai ser o nosso guia seguro. Ele nos mostrará o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não devemos fazer. À medida que nós buscamos o Espírito Santo, à medida que buscamos a Deus, orando no Espírito Santo, buscando a Deus, Deus nos vai mostrando aquilo que nós devemos ou não devemos de falar. É. Houve uma das vezes que eu orei sobre um assunto. Depois de orar, passado um dia ou coisa assim, eu lembrei-me outra vez do assunto. E ia orar, e o Espírito Santo me disse: vais pedir outra vez? Depois de eu pedir uma vez a Deus, o que é que eu devo fazer? Agradecer, confiando que Deus já me deu. Você só pede uma vez a Deus. De resto, confia que Ele vai trazer e agradece. Obrigado, Pai. Já me deste teu nome. À medida que você pede outra vez, você está a começar um novo ciclo. Quer dizer que você não confiou da primeira vez que pediu. Se você volta a pedir outra vez, você está a voltar outra vez pedir, quer dizer que não confiou no pedido que fez anteriormente. Se você pedir 10 vezes, quer dizer que 9 das vezes você não acreditou. Entendeu? O Espírito Santo nos mostra isso. Mostra como nos devemos conduzir, como nos devemos andar, o que devemos fazer. Somos tocados por Deus. Deus nos mostra mais rapidamente os nossos erros, para que nós possamos nos arrepender deles e mudar a atitude que estamos a fazer. Entende? Então, o Espírito Santo desceu também sobre os gentios, que somos todos nós, todos aqueles que não são de origem judaica, que não são de origem israelitas. Porquê? Porque Deus quer chamar todos aqueles para Ele, todos aqueles que realmente amam a Deus, realmente querem andar com Deus, querem estar com Deus, querem fazer a sua vontade, anulando a sua própria vontade, exatamente como Jesus fez. Jesus não queria ser crucificado. Por isso é que ele pediu, se possível, passe de mim este cálice. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Ele próprio disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estamos nós dispostos a anularmos a nós próprios por causa de Deus? Você pode pensar, ao ouvir estas palavras, pode pensar que, não, mas isso é, então não vou fazer o que quero. Você não está a perceber. Muitas vezes o que você quer é errado. Muitas das vezes aquilo que você quer fazer vai prejudicar a sua vida, mesmo que momentaneamente lhe possa dar prazer. Percebe que Deus o ama e quer o melhor para si. E que há coisas que lhe vão dar mais prazer do que tudo o resto neste planeta. Efésios 5:17. Vamos abrir. Efésios 5:17. Deus nos dá a direção através da sua palavra. Ouça bem, o Espírito Santo e a palavra vão se concordar sempre. Sempre, sempre, sempre. O Espírito Santo não vai falar algo contra a palavra de Deus. Isso é impossível. Vai concordar sempre com a palavra de Deus,
Pelo contrário, ele vai nos fazer lembrar a palavra de Deus. Isso aconteceu na minha vida várias vezes. Várias vezes. Por exemplo, quando eu vos contei que eu vinha orar do trabalho até casa e depois quando cheguei a casa o Espírito Santo diz-me, eu dou a cada um, a manifestação a cada um como eu quero. É um versículo bíblico. Quando eu agarrei e estava com o dízimo na mão, eu disse, não, Deus não quer que eu passe necessidades, até eu não vou dar o dízimo. O Espírito Santo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um versículo bíblico. E ele nos fará lembrar a palavra de Deus constantemente. Veja o que está aqui escrito, Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há litígio, guerra, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Perdão. Mas ouça o que é que diz assim. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta parte aqui já é complicada, não é? Então eu vou dar graças por tudo o que me está a acontecer, seja de bom ou seja de mal. Nós vimos uma coisa de boa a acontecer na nossa vida, nós, glória a Deus, graças a Deus. E as coisas de mal que acontecem? Não damos graças a Deus. Não, então como é que eu vou agradecer a uma coisa que não é boa? Uma adolescente, mesmo, eu penso que ela deve ter perto dos 20 anos, ou quando tudo aconteceu tinha 20 anos. Ela estava-se a despir para ir tomar banho e de repente começa a ver no seu corpo chagas, manchas, borbulhas, algumas delas já a arrebentar. Uma coisa que apareceu de uma altura para a outra. Montes de médicos, montes que ela foi e não sei o quê, e o que é que descobriu? Nada. Até que um dos médicos aconselhou para ela ir para um local isolado, porque na altura estava a pandemia. E então ela tinha uma quinta e foi para lá com a sua família. E aquilo, as feridas faziam borbulhas, rebentavam, estalavam, ficavam em ferida. Ela estava a ficar com o corpo todo marcado. Depois disso, ela teve um sonho e sonhou com um médico. E foi dizer ao pai e à mãe, e a mãe se lembrou desse médico que tinha uma vez tratado o irmão dela mais velho. E então foram lá, o médico quando viu, disse-lhe o que é que ela tinha, o que é que estava a passar com ela. Disse que não era curável, mas podiam controlar. Ela então agarrou e foi para casa, só que como ela era alguém que cantava louvores para Deus e alguém que ministrava também, mas principalmente cantava. E convidaram-na. Ela já tinha algo marcado e ela estava a pensar que a pastora lhe tinha telefonado para anular a ida. Mas não, ela só veio confirmar a ida. E então ela foi de avião, embora não podendo aviar de avião por causa de tudo o que estava a passar no seu corpo. Ela usava vestes compridas para não se ver o que estava a acontecer com o seu corpo. Uma rapariga nova, 20 anos. E ela foi. Quando chegou lá, no sítio onde se espera antes de entrar para ir para a igreja, sítio reservado a pastores e convidados, estava lá um homem com um saco pendurado, como fosse de um hospital, e o líquido passava e entrava na veia. Ela olhava para aquilo e ele disse, eu estou há 12 anos, luto contra o cancro. E eu estou a levar o último tratamento de quimioterapia.
ela ajoelhou-se ao pé dele a chorar e disse: não pode ser, Deus é um Deus que cura. E orou por ele. Ela diz que eu orei por ela instantaneamente, sem pensar em mais nada. Mas de certeza que milhares de pessoas oraram. Será, ao longo de 12 anos, muita gente orou por ele. Mas eu, naquela altura, foi um ímpeto. Eu tive que orar. Então ela foi cantar, chamaram, ela foi cantar, teve a louvar, teve a adorar, voltou e depois descobriu que, afinal, quem ia falar a seguir era aquela pessoa que estava com o último tratamento de quimioterapia. Porque ele dizia: enquanto eu tiver fogo na minha vida, eu vou proclamar que Jesus é Senhor. E eu fui pregar. Ela veio para casa. E quando voltou do avião para casa, foi tomar banho. E quando foi tomar banho, viu que tudo no seu corpo, todas as chagas, todas as feridas, tudo tinha desaparecido. Ela telefonou ao médico toda contente a dizer: eu estou curada. E ele diz: é impossível, não há cura. Não, eu estou curada, eu não tenho nada no meu corpo. Não pode ser. E então ela foi ao médico, o médico fez testes e ele diz: desapareceu a doença do teu corpo. Ela voltou para casa toda contente. E recebeu, através do WhatsApp, um meio de comunicação, recebeu uma notícia. Esse pastor descobriu o seu número e mandou-lhe uma mensagem com um documento. E ele virou-se: eu estou a mandar para si isto. Você orou por mim. Eu estou curado. E está lá o documento. O documento era do hospital a dizer que ele já não tinha vestígios de cancro no seu corpo. Tinha desaparecido tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o Deus que você serve. Um Deus que faz maravilhas. Mas ela podia não ter obedecido. O Espírito Santo dizia para ela ir, mas ela dizia: não, eu estou doente, eu não posso ir. Mas ela obedeceu ao Espírito Santo. Você entende que à medida que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e obedecemos, nós somos abençoados. Mesmo quando estamos a passar por circunstâncias que não são boas, em tudo dai graças. Nós estamos a dizer: Senhor, mostra-nos porquê que isto está a acontecer. O que é que eu tenho que aprender com tudo o que está a acontecer? Que coisas erradas é que eu fiz para que isso pudesse acontecer na minha vida? Mostra-me. Eu contei este episódio desta adolescente porque ela disse uma palavra que marcou muito a minha vida. Ela disse que quando agora alguma coisa lhe acontece, ela não diz: porquê, Senhor? Porquê é que isto está a acontecer a mim? Ela diz: mostra-me, Senhor, o que é que eu tenho que aprender com tudo o que me está a acontecer. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o que é correto. O que é que nós temos que aprender com o que nos está a acontecer? O que é que temos que mudar na nossa vida para continuar a nossa caminhada com Deus? Versículo 20, Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Você pode estar a passar por uma situação que não é boa. Mas você pode ir sempre a Deus e dizer: Pai, graças te dou em nome de Jesus, porque eu sei que tudo podes e tudo mudas. Ajuda-me em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Deus vai ver o seu coração. Ele é apto para discernir o que está dentro de si e saber o que vai dentro. Ele sabe mais de nós do que nós próprios. Você entende?
Deus sabe mais de nós do que nós próprios. Nós às vezes pensamos, nós somos boas pessoas. Não, eu sou uma boa pessoa. Não é assim que Deus nos vê. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, que erramos. E que temos que pedir perdão a Deus por esses erros. E nos arrepender e mudar e continuar em frente. Porque para isso Ele nos chamou. Para a santificação de andar com Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus o ama. Mas espera de si mudança. Para o poder abençoar mais ainda. Você está a afastar algumas pessoas da sua vida. Porque você não quer. Mas será que é da vontade de Deus que Ele está trazendo essas pessoas? Eu não estou a dizer se é ou não é. Busca Deus. Ele lhe mostrará o que deve ou não deve fazer. Que há outras que você tem na sua vida que você deve se afastar. Quem sou eu? Não digo nada. Mas Deus lhe poderá dizer e mostrar. Judas 1:20. Vamos a Judas. Judas lá no final da Bíblia. Judas, antes do Apocalipse, 1:20. Judas, nesta carta, nos mostra o que devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo. Veja o que está aqui. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É muito importante você desejar ser batizado no Espírito Santo. Porque ao você ser batizado, a direção de Deus aumenta na sua vida. Eu lembro-me de um pastor que foi convidado a ir a uma reunião e nessa reunião ele foi e estava cheia. Chegaram-se ao pé dele e diz: olha, está lá a polícia fora. Está lá a polícia fora. E a polícia quer vir prendê-lo porque você vai pregar a palavra de Deus. Ele disse que não sabia o que é que havia de fazer. E começou a andar de um lado para o outro, orando no Espírito. Ele começou a orar no Espírito. A falar novas línguas, orando, 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 orando. Antes de começar a reunião. Antes de começar a reunião. E Deus lhe mostrou o que é que ele devia fazer. Até o que é que ele chegou? Ele tinha sido aconselhado pelo governo do país que ele só podia falar sobre viagens. E ele então agarrou e Deus lhe deu a sabedoria e ele foi para o púlpito e diz: disseram-me que eu só posso fiar sobre viagens. Até eu quero-vos vir aqui falar sobre viagens. Quero-vos falar sobre o maior viajante que nós tivemos neste planeta, Jesus Cristo. E ele pregou a palavra de Deus. Pregou sobre as viagens que Jesus fez de um lado para o outro. Pregou. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Mas ele foi cheio de sabedoria porque orou no Espírito. O que é que aconteceu a seguir? Quando ele terminou, a polícia tentou apanhá-lo. Só que ele saiu por outra porta e não o conseguiram apanhar.
Entenda uma coisa. Quando Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Você ser cheio do Espírito Santo aumenta a sua fé, aumenta a sua confiança em Deus, aumenta a sua confiança nos milagres. Eu ainda, há uns dias atrás, eu me lembrava de algumas coisas que Deus fez através de mim e eu pensava assim, realmente eu tenho orado por outras pessoas e outras pessoas têm ficado curadas, mas quando isso não acontece comigo, imediatamente o Espírito Santo me parou e me fez lembrar. Então daquela vez tu meteste a mão num sítio do teu corpo que estava doendo e oraste, o que é que aconteceu? E eu de repente, realmente a dor desapareceu. Então quando oras por ti também acontecem as coisas. Está na altura de você entender uma coisa, Deus é sobrenatural. Os milagres vão acontecer na sua vida. Eles vão começar a andar atrás de si à medida que você muda a sua forma de viver, de falar, à medida que você crê mais em Deus. As coisas vão acontecer. Você não vai receber nada de Deus se não acreditar nele. Por isso acredita em mim. Aquele que duvida, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Mas à medida que a sua fé, a sua confiança aumenta em Deus, à medida que você crê nele, as coisas começam a acontecer. Mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que está tudo igual, à medida que você crê nele, as coisas acontecem. Quero-vos levar a um último versículo bíblico, exatamente aquele que eu já vos tinha falado. Vamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Eu falei sobre este versículo bíblico, que aquele que pedir a Deus o Espírito Santo o recebe. Eu estive a falar sobre o Espírito Santo, como ele entrou na terra, como ele se manifestou a Jesus e que foi através do Espírito Santo que Jesus pôde operar as maravilhas que operou. O mesmo Espírito Santo esteve na vida dos discípulos de Jesus. E através de entrar na vida, eles começaram a fazer maravilhas atrás de maravilhas, libertando pessoas, curando pessoas, expulsando demónios. Mas também vemos, através da palavra de Deus, que aqueles que não eram israelitas de nascimento, que não eram judeus, também receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aqueles que não eram judeus de nascimento. Então, hoje, você também pode ser cheio do Espírito Santo, se quiser ser. Como? Veja o que está aqui escrito. Lucas 11:13. Pois se, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Se a Bíblia nos chama que nós somos maus, e no entanto sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos a Ele. Porque ao dar o Espírito Santo, nós recebemos poder do alto. Somos revestidos do poder. Jesus disse isto aos discípulos: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder vai transformar completamente as nossas vidas. Não só para o ministério, mas para as nossas vidas pessoais também. À medida que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, as nossas vidas se transformam. Entenda, ao ter o Espírito Santo, Deus nos vai mostrar coisas que devemos deixar de fazer. E eu
pelo meu conhecimento, eu aconselho você a obedecer, a deixar de fazer algumas coisas que Deus lhe mostra para deixar de fazer. Vai haver uma luta dentro de si, achando o que é certo, o que é errado. Mas entenda uma coisa, ou você faz a vontade de Deus, ou não faz. E ou você é abençoado, ou não é. Vai depender de si. Então, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, e a todos que estão em falta que venham para baixo. Vamos ficar de pé todos, se faz favor. Cada um de nós entendeu a importância de ter o Espírito de Deus em nós. Cada um de nós entendeu que é da vontade de Deus nós sermos abençoados. Agora vai depender de cada pessoa fazer o que tiver a fazer. Mesmo você que me está a ver aí em casa, ou que está a ver num qualquer sítio que me esteja a ouvir. Deus não vai dar nada a ninguém que não queira. Quanto mais não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Entenda uma coisa. Se você quer realmente receber o Espírito Santo na sua vida, peça a Deus. Você pode receber agora o Espírito Santo e você começar a falar em outras línguas. Ou pode não ser agora. Mas o Espírito Santo, porque você pediu sinceramente, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas vai depender de si, não vai depender de Deus. Vai depender de cada um de nós. Entende? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos dizer, Pai, Tu nos conheces a cada um de nós. Tu sabes quem somos. Tu sabes o que queremos. E, Senhor, hoje te pedimos, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que nos dês o Teu Espírito Santo, que nos dês a Tua direção, que tanto precisamos. Que nos revistas do poder do alto, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós agora vamos um pouco orar em línguas. Cara de barcara de maradi, cara de burro. Cara de bercahar marade barade barade barodi surcur de ergueira de radi de radir. Cara de buru de radi surcur de barcara de marade baradi de calmaro de burudi, cara de maradi veradi. Cara de bercur de barcara de maradi baradi bercara maradi bercara maradi burudu rudi duru. Cara de buru de barcara de meradi bercara de barade barade radi surcur de buru de cara de baradi bercara de marade barade. Você sentir vontade de falar, fale. Terqueira, caran moro de burgura de burudra de. Percara de bercara de marada de surcura de burcura de muro de barcara de marada de barada de barada de surcura. Percara de bercara de marada de arcara de berqueira de marada de berada de bercara de marada de burudra de surcura de barada. Percara de bercara de marada de burcura de burudra de arcara de marada de burudra de surcura de bercara de marada de bercara de marada de burud. Percara de berqueira de bercara de marada de burudra de surcura de burudra. Obrigado, Pai. Tu concedes todos os pedidos que te fazemos. E te agradecemos, Senhor, que já fomos e seremos cheios do Espírito Santo para a glória do teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora vamos fazer a Santa Ceia. Amém?
Glória a Deus. Primeira Coríntios 11:23, eu vou só abrir. E diz aqui, o que eu, Paulo, fala, nos dá a direção, porque eu que recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo partido, tendo dado graças, perdão, o partiu e disse, tomai e comei, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seria. Pai, abençoa, em nome de Jesus, este pão e este vinho, em nome de Jesus. Vamos distribuir. Tudo que fizeste, obrigado. Porque tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. O que é que nós vamos fazer agora? Eu aconselhava você a parar o vídeo e buscar um pouco de pão. E se não tiver vinho em casa, um pouco de líquido. E faça parte deste memorial. Entenda uma coisa, Jesus foi à cruz em nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou toda a maldição sobre ele, para que nós pudéssemos viver. Somos justificados pelo seu ato. Ao você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ao aceitar Jesus no seu coração, que é aceitar o que ele fez na cruz como sendo no seu lugar, aceitar ele como seu Senhor e Salvador, você se torna parte da família de Deus. E hoje comemoramos essa família. Lembramos o que é que Jesus fez por nós. Por isso fechamos os nossos olhos e dizemos, Pai, levantamos o pão, nos lembramos do que Jesus fez por nós. Tomamos parte deste memorial perante Deus, lembrando-nos que Ele nos amou primeiro a nós. Tomamos o pão em nome de Jesus. Amém. E agora, Pai, levamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz.
Tomamos parte desta aliança eterna que fazemos contigo constantemente. Para que em memorial fique escrito que nós estamos aqui, que nós estamos contigo, que nós não te vamos largar nunca, que pertencemos a ti, somos teus, somos filhos teus, em nome de Jesus. Tomamos este cálice e renovamos a nossa aliança contigo, feita através do sangue de Jesus. Tomamos o cálice em nome de Jesus. Amém. Agora diga comigo obrigado, Pai, pelo teu amor, por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, por nos teres abençoado tanto nas nossas vidas. E nós sabemos que a nossa jornada ainda não terminou. Ainda coisas maiores vais fazer connosco. Tudo para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Muitas bênçãos, boa semana. Sempre cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.